Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos no nosso canal para proclamar o Evangelho e fazer uma reflexão, uma homilia a respeito dele. A gente precisa sempre ter em mente que o Senhor que habitou conosco em corpo e alma, hoje habita conosco também através do seu Espírito. Que nós possamos compreender que o Espírito Santo de Deus, que é quem nos movimenta, quem nos sustenta, quem nos dá a vida, está junto do Pai e do Filho. E sem o Pai e o Filho, o Espírito não estaria conosco. E aí a gente precisa entender que por que o Cristo se preocupa tanto conosco, com nossas pessoas, com a nossa vida, com a nossa forma de viver. Porque o plano de Deus, a salvação, é para todos, não apenas para um ou para o outro. Todos nós temos direito a chegarmos ao plano da salvação do Senhor e vivermos a nossa vida gloriosa lá no reino dos céus. Mas a gente tantas vezes não consegue compreender o que a palavra nos diz, mas também não fazemos a menor questão de compreender o que ela nos diz. E aí a gente precisa entender que a reflexão do texto de hoje, ele é um poder do perdão e da fé. Nós precisamos olhar o Evangelho de hoje como essa chave de leitura, perdão e fé. Nós estamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, mais uma vez te pedimos para que o nosso coração e a nossa mente sejam abertos à Tua Palavra, que nós possamos ouvi-la e, mais do que ouvi-la, meditá-la e colocá-la em prática, porque nós somos seres humanos, falhos que nós somos, mas também somos agraciados e benditos pela Sua energia, pela Sua força, pela Sua bênção e pela Sua graça. Faça que o nosso coração seja semelhante ao do Teu Filho, para que nós possamos enxergar o mundo como precisa ser visto, o nosso irmão como ele merece ser visto, e a nós mesmos como nós precisamos estar nos olhando. Nós estamos sempre em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Vamos então ao Evangelho? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem em terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom, esse trecho do Evangelho, como eu comentei agora há pouco, ele nos ilustra a cura de um paralítico por Jesus, né? Mas isso antes, né, de restaurar o seu corpo. Ele diz assim: coragem, teus pecados estão perdoados. É o mesmo convite, a mesma palavra que ele fala para nós. Quando nós buscamos a confissão, quando nós buscamos nos reconciliar com o Senhor. É Ele mesmo quem nos dá, através do sacerdote, do padre, do presbítero, esta bênção e esta graça, que, conforme eu já falei antes, nos remete ao dia do nosso batismo, ou seja, estado absoluto de graça. Mas, e aí? Essa frase é o coração da passagem.
né? E ele nos revela algo muito mais profundo, que é a cura, que nem sempre é física, mas também é espiritual. Mas e o que está em jogo nesse Evangelho de Cristo? A gente pode colocar que ele reconhece que a fé das pessoas que intercedem ou que agem em função dos outros, né, é muito importante, é muito forte. E essa fé coletiva ela tem um poder transformador. Aí a gente sempre remete àquela questão de participação na Santa Missa. Quando a gente está em coletivo, a força do Senhor sempre recai sobre nós com maior intensidade e maior e melhor eficiência. Quando nós perdoamos os pecados antes de curar o nosso corpo, né, Jesus nos dá esta informação de que a reconciliação é o primeiro passo para a verdadeira libertação. Eu não consigo me libertar se eu não estiver reconciliado. Porque quando eu me reconcilio, eu quebro os grilhões do pecado e aí a reconciliação atua, libertando a gente daquele jugo pesado que nós estávamos carregando. E a gente às vezes não se confessa, às vezes a gente finge que não sabe do que está sendo dito, às vezes a gente negligencia, mas dentro dos olhos e do coração do Senhor, tudo isto é medido, tudo isto é visto, tudo isto é assinalado. Jesus, que sabe de todas as nossas necessidades, os nossos pedidos, até mesmo antes de nós fazermos, não vai reconhecer os nossos pecados? Que isso? Não sejamos idiotas ou hipócritas ou tolos. Nós não queremos ser os dois que pediram para o Espírito ir cair nos porcos, porque os porcos morreram e nós não precisamos morrer. Mas os escribas acusaram Jesus de blasfêmia, porque só Deus na cabeça deles, e eles não viram Jesus como sendo Deus, poderia perdoar alguém dos pecados. A gente precisa entender também que o dogma da Santíssima Trindade só foi visto depois, muito depois. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos das pessoas como conhece os nossos também, respondeu com autoridade e realizou a cura como um sinal que ele tem o poder do Divino Espírito Santo. Nós não temos a ideia de quanto isso é importante para nós até a gente passar por esta cura. Mas, e para nós, qual é a lição que nós podemos tirar hoje? Quantas vezes nós não estamos paralisados no pecado? Na mentira, na traição, no roubo e tantas outras formas de se distanciar de Cristo. A soberba. Quantas vezes nós estamos magoados, nós carregamos culpas e medos. E Jesus quer tirar isso de nós. Quer tirar esta paralisia de nós. Paralisia do pecado. Quer fazer conosco o que ele fez com o povo de Israel, tirando o povo de Israel lá da escravidão. Não apenas a escravidão física, mas também emocional, religiosa. E a fé que nos cerca tem um impulso que nós precisamos. Eu sempre falo nas minhas homilias que em casa quem reza muito mais do que eu é a minha esposa. E aí às vezes eu preciso colocar a mão na consciência e falar assim, mas peraí, mas você é um diácono, você teria que rezar mais do que todo mundo. E aí às vezes a minha forma de oração ela é um pouco diferente, porque eu preciso pegar o breviário 3 vezes por dia, preciso fazer as laudes, preciso fazer as completas, preciso fazer a véspera, uma das horas. Mas e aí? E a oração que a gente faz quando a gente atua na vida das pessoas? Quando a gente perdoa, ou quando a gente é perdoado, algo dentro de nós se levanta, se move e nos promove a movimentação. O perdão, ele é libertador.
Quem já teve um pecado perdoado sabe o sentimento que nos dá de olharmos para a cruz de Cristo e falar: esse é o homem a quem eu devo seguir. E a minha vida precisa ser, se não igual, muito parecida com a dele. Então, a primeira chave de leitura é que o perdão é uma prioridade para Jesus. E antes dele curar o paralítico, ele falou para ter coragem, que os pecados dele estavam perdoados. Só de falar, Jesus já perdoou os pecados. Mas ele mostra que a maior paralisia que nós temos é na nossa própria alma. E este pecado, como eu já cansei de falar, e vou continuar me falando, ele sempre nos afasta de Deus, nos distancia do Salvador. E a cura física vem depois. O físico é o de menos. Mas aí é um sinal mais visível, da ação da graça de Deus na vida das pessoas. E aí é uma exibição, nossa, da reconciliação que nós temos com o Senhor. E o perdão é uma identidade divina de Jesus. Quando ele nos perdoa, ele diz que ele está com o Pai. Para os judeus, para os hebreus, apenas Deus poderia curar. Apenas Deus poderia perdoar. Apenas Deus poderia livrar a pessoa do mal ou tirar alguma doença da pessoa. Mas eles não entenderam, como eu acabei de falar, que Jesus veio do Pai e vai voltar para o Pai. Só depois que Jesus morre, que depois que Jesus ressuscita, que ele volta para o seio de Deus, é que algumas pessoas começam a enxergar essa realidade. E os próprios discípulos de Jesus tantas vezes não enxergaram essa realidade, que Jesus é o Filho de Deus. Nós pegamos o Evangelho esses dias atrás, que Jesus pergunta para Pedro: quem eu sou? Quem eu sou para você? Pedro, você me ama? Olha as perguntas que Jesus faz. Ele faz essa pergunta para nós. Quem eu sou para você, Carlos? Você me ama, Carlos? Você tem certeza? Olha só, você tem certeza que você me ama? O que você faz na sua vida promove esse amor que você tem por mim? As outras pessoas podem ver que você me ama de verdade? E aí vem aquela frase de São Paulo, ai de mim se eu não fizer, E tantas vezes a gente falha, peca e erra, e Jesus está sempre lá: olha, levanta meu filho, levanta, vem comigo. Eu não sou perfeito, e eu estou longe de ser perfeito, e aí cada vez que eu olho para a minha vida, eu penso assim: a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. E cada vez eu fico com mais medo, porque quanto mais eu sei e menos eu faço, menos eu vou ter do reino de Deus. E aí a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque o perdão, ele é um sinal da identidade de Deus, mas ele também é um sinal da perda total de pecado. Ele liberta totalmente a pessoa do pecado, do jugo pesado do pecado, do jugo pesado do mal, do jugo pesado do maligno. E aí a gente tem que compreender que nós voltamos para casa mais leve todas as vezes que nós participamos da missa. E aí eu falo com propriedade: participe sempre da Santa Missa. O ato de contrição, ele já nos ajuda a nos recuperarmos dos nossos pecados. Lembra que o sacerdote ou o diácono faz? Deus, Pai de misericórdia, Deus rico em infinita misericórdia, perdoa os nossos pecados. É Ele quem perdoa, não é o diácono, não é o padre, naquela oração da contrição. É o próprio Deus que perdoa quando você vai se confessar, e o padre lá no finalzinho da sua confissão, eu perdoo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo que visitam a sua alma, o seu coração, e tiram deles o peso que você vem carregando. E aí você sai tão leve, tão tranquilo, tão nice, que aí a gente poderia pegar aquela passagem de Atos dos Apóstolos de domingo, onde Pedro dorme, sabendo que vai morrer no outro dia. E eu fiz esse comentário. Imagina, eu coloco 5, 6 despertadores para não perder a hora,
E Pedro está roncando, que dá até trabalho para o anjo de Deus acordá-lo. Parece uma criança que o anjo tem que falar assim, olha, põe a sandália, veste a sua capa, amarra o teu cinto, olha, faz isso, faz aquilo, vem comigo. E aí a gente entende que o amor do Pai por nós é infinito. E tantas vezes nós pecamos por atos, palavras, omissões, por nossa mesma culpa, porque o Senhor não erra, mas Ele nos acompanha. E aí quando a gente erra, Ele acaba indo junto conosco para a lama. E aí, como eu estava falando, perdoar é um ato da comunidade. É um ato individual, mas também é um ato da comunidade. A gente vê tanta gente que não consegue conviver com uma ou outra pessoa dentro da sua própria casa ou dentro da sua comunidade. E aí a gente pede a intercessão de todos os membros rezando, para que estas duas almas consigam voltar e se reconciliar, do mesmo modo como aquelas pessoas carregaram aquele paralítico para Cristo. E aí a gente precisa, primeiro, reconhecer a dor sem negá-la. Segundo, praticar o perdão para conosco mesmo, porque o primeiro quem tem que se perdoar sou eu, para poder perdoar os outros. Na oração do Pai Nosso, nós falamos isso. Meu Senhor, que eu seja perdoado com o mesmo peso que eu perdoo. Olha o tamanho da minha necessidade de perdoar. E praticar o perdão no dia a dia é um caminho para a libertação e o crescimento pessoal. É ao contrário do que muita gente pensa. Não é um sinal de fraqueza perdoar. Mas não quer dizer que a gente precisa esquecer. Mas é um ato de coragem e maturidade emocional, porque você põe uma pedra em cima daquele assunto. Ele está dentro de você ainda. E toda vez que você olha para aquela pessoa, você pode até se lembrar. Mas você não deve viver isto consigo mais. E aí, quando a gente consegue perdoar a nós mesmos, se torna muito mais fácil perdoar o nosso irmão. E aí a gente usa como forma de a prática a oração. A oração com contrição. A gente reza um terço, reza um rosário, reza o Pai Nosso várias vezes. Reza o credo, né? Creio. E a gente vai expressando esses nossos sentimentos com empatia, com a visão diferente, porque o próprio Senhor nos toca quando nós estamos rezando. E Ele nos toca tão profundamente que quando nós participamos da Santa Missa, raramente nós lembramos que nós temos problemas quando nós estamos na igreja. Não sei com você, mas comigo é. Muitas das vezes eu chego cabeça quente, estourando, preocupado, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer hoje, como é que eu vou chegar em casa hoje. Né? E assim, eu tenho para mim que a oração ela é fundamental. Em 2019, quando eu fui mandado embora, quando privatizaram a empresa que eu trabalhava, né, e na primeira chamada mandaram 3.000 funcionários embora, e eu fui mandado junto com esses 3.000, eu lembro que veio um superintendente, na época não era esse nome que a gente dava, era um gerente de segundo nível, veio do Rio de Janeiro, junto com o gerente de primeiro nível, que era aqui, né, o terceiro, né, que era o meu chefe direto, e mais 2 testemunhas. 7 horas da manhã, me chamaram para me falar que eu estava sendo desligado. Né? E assim, a parte que me deixou triste, que foi o desligamento, mas teve uma parte que me deixou tranquilo, porque o meu chefe falou assim, olha Carlos, pelo procedimento eu teria que pedir para você simplesmente sair do edifício e depois a gente recolheria as suas coisas e mandaria para você, mas em respeito a você, pela sua honestidade, pelo seu tempo de dedicação à empresa, eu vou deixar você mesmo recolher seus materiais e depois ir embora. Você só não deve acessar mais nenhum sistema da empresa. Tá bom. Aí eu saí e eu fiquei 3 horas andando na Avenida Paulista, pensando como eu ia chegar em casa e falar para minha esposa que a gente tinha acabado de ganhar a Manuela e falar para ela assim, olha, fui mandado embora. Eu lembro que eu entrei numa igreja que fica no finalzinho da Avenida Paulista, ali perto da Consolação. Entrei, meditei, rezei. Depois eu fui para lá, voltei para cá. Aí um colega meu, que era um supervisor na época, me ligou e veio conversar comigo para ver como eu estava, né? Só que ele já me pegou no estado de graça. Então,
assim, eu não tinha o que reclamar, não tinha o que falar, eu simplesmente falei, não, acontece. E aí quando a gente expressa os sentimentos com essa empatia, com esse cuidado, com esse amor, a gente consegue ganhar mais amigos do que inimigos. Imagina se de repente eu tivesse simplesmente explodido, falado um monte, entendeu? E isso não ia resolver o meu problema. Então a gente precisa praticar diariamente esses exercícios, porque são eles que nos resgatam, eles que nos trazem a vida de novo. E assim, perdoar, como eu falei, não é esquecer, é escolher não carregar mais esse peso. E o perdão é um verdadeiro remédio para a saúde mental. Isso a própria psicologia nos diz, porque ele mostra mudanças reais no nosso bem-estar emocional e no físico. E a redução do estresse, a ansiedade, a melhoria da qualidade do sono, a concentração, é tanta coisa que muda quando a gente se sente mais leve, que até a nossa autoestima e a nossa autocompaixão ficam em sintonia, ficam no verde, né? E as relações acabam se tornando mais saudáveis entre as pessoas. Porque quando você não carrega o peso, você também não quer jogar o peso. E aí o perdão é um processo, não um evento. A gente tem que reconhecer a nossa dor, decisão de perdoar vem, né, de nós temos que perdoar. E a psicologia, ela entende esta classificação de perdão como um processo emocional e cognitivo muito complexo, que envolve muito mais do que simplesmente esquecer ou deixar para lá. Ele é estudado como uma ferramenta poderosa de cura e transformação pessoal. Compreender o outro, a liberdade emocional, né? Os aspectos cognitivos do perdão, os aspectos emocionais do perdão, como tirar a raiva, a tristeza, a frustração, a forma como a gente interpreta a ofensa, que tem a ver com os desejos cognitivos do ser humano, e os aspectos comportamentais que também decidem se nós vamos buscar uma reconciliação ou apenas deixar ir embora aquilo que precisa ir embora. Mas o perdão não é a mesma coisa que a reconciliação. O perdão diz que a gente pode perdoar alguém e não mais buscar aquela companhia, aquela pessoa num relacionamento. O foco do perdão é nos livrarmos da dor que ele causa, não necessariamente restaurar um vínculo. E são benefícios comprovados, de acordo com a psicologia, a redução dos sintomas da depressão, a ansiedade, melhorar a saúde cardiovascular, aumenta a autoestima e também a empatia, melhora a nossa condição pessoal, física e humana, e psicológica e emocional. Tudo isto num ato que Jesus fez por misericórdia, por amor, por entender que aquela pessoa que estava acamada se sentia paralisada com o peso dos pecados que carregava. E você? Como você está se sentindo? O quanto você está se sentindo pesado? Será que não está na hora de buscar a reconciliação com Deus? Perdoar os pecados que os outros praticaram com você? Para você se libertar do mal que o outro está fazendo na sua vida? Pense nisso com carinho. E aí a pergunta que eu vou fazer uma só hoje. O quanto você está comprometido em adotar o evangelho de hoje, que é perdão, misericórdia e amor pelo outro, na sua própria vida, para o outro, mas também para si mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Conceição Aparecida, desça sobre nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Frase que o diácono fala: glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Que todos tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem com Deus e até a nossa próxima.